Olá, meu povo, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho de Present Perfect. E esse é um tempo verbal que se encaixa dentro de uma gramática de nível avançado. Até para quem faz curso de inglês, quando começa a aprender essa gramática, tem um pouquinho de dificuldade de usar durante as aulas. E eu já vou explicar para vocês por que ela pode causar alguma confusão para quem está aprendendo inglês. Então vamos lá, esses dois trechos que estão aparecendo aí. I ate e I have eaten. O primeiro é passado simples e o segundo é o Present Perfect. E a tradução de I ate para o português é o equivalente a eu comi. E a tradução de I have eaten também é eu comi. É aí que está o BO da matéria. Ambas são traduzidas para o português como se fosse passado simples. Porém, o present perfect não é um tempo verbal que está preocupado em falar de passado. Vamos analisar o próprio nome da matéria. Present, que indica tempo presente, ou seja, um tempo verbal que está falando do presente, e perfect, que indica uma ação perfeita, ou seja, acabada já. E essa é a confusão. Present Perfect é traduzido para o português como se fosse passado simples, porque ele é um tempo verbal que não tem tradução literal. E embora ele seja traduzido como passado, ele é um tempo verbal que indica que algo no passado está modificando o presente, ou tem relação com o presente, que é o que a gente vai ver agora. O jeito mais fácil de entender isso é usando linha do tempo. Então vamos dividir a nossa entre passado e presente e tem um muro aí no meio. E vamos pensar no seguinte exemplo. Logan era um mutante feliz e contente que vivia na sua choupana no meio da floresta como lenhador. Até que ele foi submetido a uma experiência terrível que cobriu todos os ossos do corpo dele com adamantium, transformando ele no Wolverine, um mutante muito pistola que solta umas garras pela mão e que muito provavelmente trava em todas as portas de detector de metal por aí afora. Então vamos pensar como que isso ficaria em inglês. Wolverine has undergone a terrible experiment. Então o Wolverine ele passou por um experimento terrível. Quando? Lá no passado. Ele ainda está sob esse experimento? Não, já foi. Mas agora, essa ação está mudando o meu momento presente. Está interferindo no presente. Então, now his bones are all covered with adamantium. Agora, todos os ossos dele são cobertos com adamantium. E é essa que é a ideia do present perfect. Quando uma ação que aconteceu no passado, que já está acabada, modifica algo no meu presente. Transforma, influencia, interfere. Isso serviria, por exemplo, para dizer, eu quebrei o braço, agora eu não consigo escrever. Ou eu pintei a casa, por isso que está cheirando tinta. E assim por diante, tá? Já a ideia do simple past mesmo, que vocês viram nas aulas anteriores, tem a ver com algo que eu conto sobre o meu passado e que fica lá, e que não tem nada a ver com agora. Então, por exemplo, quando a gente fala, ontem eu fiz o meu dever de química. Legal. E hoje tem dever? Você só está narrando o que você fez ontem. Um dever de química, pronto, acabou. Agora, se você falasse, ontem eu fiz um dever de química, aí hoje eu estou livre por causa disso, aí tudo bem, aí já seria outra situação. Então, vamos para a estrutura dessa parada. Começando do zero, I, you, he, she, it, we, you, they, as pessoas. Para I, you, we, you e they, a gente vai ter que usar o verbo auxiliar have, que vocês já conhecem ele como o verbo ter. Já para o he, o she e o it, quem vai me ajudar a fazer esse tempo verbal é o has. Como eu disse, o have e o has são só auxiliares, eles nem vão acabar sendo traduzidos. Então, depois deles, vocês vão ter que usar o verbo, a ação que você realmente quer indicar. E essa ação vai ter que vir sempre na terceira coluna, o verbo vai ter que ser conjugado no particípio passado. Segura um pouco, já falo disso melhor para vocês. Para negar, a gente vai ter que usar o have not ou haven't, o has not ou hasn't, e verbo continua sendo conjugado na terceira coluna. E para perguntar, basta colocar aquele have ou has na frente do seu sujeito e o verbo permanece na terceira coluna, diferente do passado simples que o verbo voltava ao normal. Vamos falar então desse verbo aí na terceira coluna. Por exemplo, to eat, ate, eaten. To eat é comer, ate ao pé da letra seria o comeu, e o eaten teria que ser o comido. É esse eaten que vai funcionar com essa gramática. Mas os verbos regulares que já terminam em ed, a terceira coluna deles continua sendo com ed, então tá tranquilo. Por exemplo, play, played, terceira coluna, played também. E uma frase exemplo de conjugação seria I have eaten, eu comi, na afirmativa. I haven't eaten, eu não comi, negativa. Have I eaten, eu comi, interrogativa, ok? Além de entender a ideia principal do Present Perfect e saber como que ele funciona, é legal vocês saberem que existem compounds, palavrinhas que trabalham junto dele para gerar novos sentidos. E para decorar todos os compounds, nada melhor do que o Ginny se fudeu. Ou a Ginny se foi.
Temos que pensar em monetizar esses vídeos, né, galera? Não pode falar palavrão. A Ginny se foi equivale a isso aí que está aparecendo na tela. Então, o J é de just, ever, already, never, yet, since e for. E vamos para o sentido de cada uma dessas palavrinhas. Então, o just eu vou usar junto do present perfect toda vez que eu quiser dar a ideia de que algo acabou de acontecer. Mais para frente eu dou exemplo de todos, então vamos lá. O ever é o já, mas é aquele já em toda a sua vida. Você já pulou de bungee jump, você já viajou para fora, esse tipo de já. O already é o já, mas que equivale àquele já para hoje. Então, hoje, você já fez tudo que você tem que fazer online? Então, é aquele já para aquelas ações que você já fez na vida. Never, quando a gente utilizar ele junto do have e has, ele vai ter aquele sentido de nunca na vida inteira. E o yet vai ter o sentido de já ou ainda, mas daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Since significa desde uma data, uma hora, desde uma hora da tarde, desde semana passada. E for é por uma quantidade de tempo, por 10 anos, por 4 horas, por 3 minutos. Agora, vamos falar um pouquinho das especificidades de cada um, bem como falar da posição deles na frase, tá? O just, o ever, o already e o never, a gente vai posicionar essas palavrinhas entre o have e o has e o verbo na terceira coluna. Então, a gente colocaria eles onde está a estrelinha aí na tela. Agora, a primeira observação que a gente vai ter que fazer é que o already ele vai funcionar com frases afirmativas, é o já das coisas que eu já fiz na vida. Existem outras situações gramaticais que ele pode aparecer, por exemplo, em pergunta? Existe, mas o negócio já está complicado para que piorar, né? E é uma gramática muito específica, muitíssimo avançada, então, enfim. Already em frase afirmativa. Já o yet não vai respeitar essa posição, ele sempre vai ser colocado no final de frase. Ele é o compound mais fácil de completar em exercício de lacuna, por exemplo, porque toda vez que a lacuna for a última coisa da frase, só pode ser yet. E ele é traduzido como já em frases interrogativas e como ainda em frases negativas, ou seja, que tem algum not ou algum NT no meio da frase. Então vamos lá. O ever é o já em toda a sua vida, o already é o já hoje e o yet é o já que funciona em pergunta. E o since e o for, você vai seguir com a estrutura da frase normal, vai colocar have, has, verbo, completar a frase. E por último, você vai colocar assim, desde tal momento ou por tanto tempo. Então, eles não são a última coisa da frase, mas eles são mais pro final da sua frase, beleza? Exemplos para contextualizar. Ela acabou de chegar, esse acabou de acontecer é o just. Então, she has just arrived, entre o have e o has e o verbo. Have you ever seen the rain? Aqui pergunta, ever, já em toda a sua vida. Você já viu a chuva caindo em um dia ensolarado? A próxima, I have already done the homework. Eu já fiz o dever. Já fiz o dever várias vezes na minha vida, mas hoje eu também já fiz o dever. Nota que está entre o have e o verbo. John has never traveled abroad. Então, João... Quê? Eu não sei mais o que eu tô falando. John nunca viajou para fora, na vida dele. Agora o yet, numa frase negativa. You haven't done it yet. Você não fez isso ainda. Sempre no final da frase. I have studied here since 2010. Então, eu estudo aqui desde 2010. Nota a posição dele na frase. E I have studied here for 10 years. Então, eu estudo aqui por 10 anos. O since e o for a gente vai colocar na frase no mesmo lugar que a gente colocaria falando em português, tá bom? Agora que vocês entenderam tudo isso, vamos para os macetes para a gente não confundir Simple Past e Present Perfect. Primeiro, o Simple Past, ele fala quando. E ele responde perguntas que começam com quando, ou seja, when. Toda vez que você tiver uma frase que mencionar quando foi que aconteceu, esquece have e has. E principalmente, toda vez que aparecer yesterday, ontem, last, passado e ago, atrás, essas 3 palavras me obrigam a usar Simple Past. Se tem dúvida de Simple Past, volta lá na videoaula. Já o Present Perfect está preocupado em falar por quanto tempo algo aconteceu. Ele responde perguntas com how long, por quanto tempo. E é proibido usar have ou has em frases que tenham yesterday, last, ago. Apareceu essas 3 palavras, esquece have e has. O Present Perfect tem mais uma manha. Apareceu compound na frase, vai ter que usar have e has. Usem essa tabelinha cada vez que bater dúvida se você tem que usar passado simples ou Present Perfect. Então, no diálogo. I traveled to the USA last year. I went in winter, so I could see the snow.
Ah, eu viajei para os Estados Unidos ano passado, fui no inverno, e aí eu pude ver a neve. E outro cara responde, ah, cool, legal. Essa frase está no passado simples, porque primeiro, a gente falou quando, que foi ano passado, a gente usou a palavra-chave last, que é proibido usar have e has, e eu só tô narrando uma coisa que me aconteceu no passado, ponto final. Agora, o outro exemplo seria I have traveled to the US. That's why my English improved a little. Eu viajei para os Estados Unidos, por isso que meu inglês melhorou um pouquinho. Então vamos para a análise. Eu viajei, I have traveled. Eu viajei para os Estados Unidos porque eu não falei quando foi. Ainda essa viagem tem uma consequência no presente, meu inglês melhorou. É muito comum, nativo, pessoa que realmente domina a língua, primeiro começar falando do passado usando have e has. À medida que a gente for dando detalhe desse passado, automaticamente eles vão mudando para o passado simples. Então, se o diálogo continuasse, cool, when did you go? Ah, legal, quando você foi? Já fui para o passado, porque agora a minha preocupação é quando. I went, eu fui, passado simples, porque eu comecei a dar detalhes. Beleza? Para a prova de proficiência, para a prova de vestibular, para a prova de entrevista de serviço, é importante você entender aquela tabelinha que veio antes e qual é o raciocínio por trás desse tempo. Com isso, já consegue se virar bem. E com isso também já dá para fazer exercício da matéria.